Muita coisa se fala aí sobre o IFIX, coisas que são verdade e coisas que não são. Então vamos dar uma organizada nisso? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar sobre o IFIX, porque tem muita gente por aí que fala coisas que parecem verdade, mas que são totalmente besteira. E tem coisas que são verdade, mas que às vezes é até difícil da gente acreditar. Então hoje eu quero propor um jogo de fato ou fake. Eu vou dar uma frase e você vai ter que dizer se acha que aquela frase é um fato, é uma verdade, ou se é fake, se é uma mentira. E aí eu vou dar uns segundinhos para você pensar e aí eu vou dar a resposta. E você vai anotando quantos pontos você fez, que depois eu quero saber aqui embaixo se você acertou, se você errou e quantas você acertou, quantas você errou. Frase número 1. O IFIX é calculado pela performance média de todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Será que é fato? Será que é fake? Então a nossa primeira frase é fake. O IFIX ele não mede a performance de todos os fundos imobiliários da bolsa. Da mesma forma que o Ibovespa, que é o índice das ações, não mede a performance de todas as ações, mas sim só sobre um conjunto de ativos. O IFIX, por exemplo, hoje ele mede a performance de 108 fundos. E, na verdade, existem mais de 400 fundos listados em bolsa. Então, ele não mede a performance de todos eles. Frase número 2. O IFIX foi criado em 2013. Fato? Fake? Pois é um fato. Sim, isso é algo que confunde muita gente. Muita gente fala que é 2011, algumas pessoas falam que é 2013, mas na verdade é de 2013. E eu vou aqui explicar o motivo dessa confusão. O IFIX ele foi realmente criado pela B3 em 2013, mas para que na hora do lançamento a B3 já tivesse alguma coisa mais palpável para entregar para o mercado, uma base de dados, já alguma coisa para que o mercado pudesse olhar, ela pegou os dados históricos dos fundos imobiliários e fez como se o IFIX já existisse desde a virada de 2010 para 2011. Então ela marcou o início do índice lá em 2010, né, no último dia útil de 2010 aos 1.000 pontos, e seguiu 2011, 2012 como se ele já existisse até lá. Então, na hora que ela criou o IFIX em 2013, ela já entregou 2 anos completos de histórico para que o mercado tivesse algo que analisar. Então, a base existe retroagindo a 2011, mas o IFIX foi criado em 2013. E isso serve para matar a curiosidade de muita gente que olha, às vezes, os dados históricos do IFIX, abre ali no aplicativo da sua corretora ou num site qualquer e só vê dados de 2013 para cá e não vê os dados anteriores. É exatamente por isso, porque o sistema da B3 só passou a divulgar essa informação dentro do sistema automatizado mesmo a partir de 2013. Os valores anteriores a isso estão lá no site da B3, mas não estavam no sistema de divulgação porque o IFIX ainda não existia. Frase número 3. A carteira do IFIX ela é decidida por um conselho de diretores da B3, mas com critérios criados pela CVM. Será que é fato? Será que é fake? É fake. Não existe um conselho de diretores da B3 que se reúne de tempos em tempos para decidir quais fundos vão entrar e quais fundos vão sair do IFIX. Da mesma forma como também não existe um conselho que decide quais ações entram no Ibovespa, quais ações saem, qual é o peso que cada ação e cada fundo vai ter dentro do seu índice. O processo que define quais fundos imobiliários entram ou saem do IFIX é um processo público e 100% matemático. Toda a fórmula está inclusive no site da B3. Mas em linhas gerais é o seguinte, o fundo precisa ter uma liquidez mínima para poder pertencer à carteira do IFIX. Se ele não tem essa liquidez, ele não entra ou ele até sai. E o peso, a relevância que ele vai ter dentro da carteira do IFIX, dentro do cálculo dessa média, é com base no seu valor de mercado, no seu
tamanho. Fundos maiores têm mais peso, fundos menores têm menos peso. E para quem acha que é uma mecânica super complicada, super diferente, não é. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser olhar. É um processo que ele é longo, ele envolve muitas contas, porém são contas simples. É algo que dá para fazer na calculadora do celular, porque o que tem de mais complicado é uma raiz cúbica. Tudo bem, talvez muita gente não esteja acostumada a mexer com raiz cúbica, mas o que eu quero dizer é que é um conteúdo que a gente aprende lá no ginásio. Então, não tem nenhuma conta extremamente complicada envolvendo derivadas e integrais. Não, são multiplicações, somas, divisões, potências e raízes. Só isso. E quem quiser entrar nesse detalhezinho, tá o link aqui para poder dar uma olhada. Frase número 4. O IFIX não é o único índice dos fundos imobiliários da B3. E aí? Será que ele é o único? Será que existe outro? A frase é verdadeira? A frase é falsa? É fato. O IFIX realmente não é o único índice de fundos imobiliários que existe na B3. Ele era o único até fevereiro de 2021. Em fevereiro de 2021, a B3 criou um outro índice chamado IFIX-L, que é o índice de fundos imobiliários de alta liquidez. Ele tem um processo de cálculo e de escolha dos ativos bastante parecido com o IFIX, só com a diferença que a régua para que um fundo possa entrar, ou seja, a régua de liquidez, ela é mais austera, ela é mais criteriosa. Então, um fundo pode ter liquidez para entrar no IFIX, mas não vai entrar no IFIX-L. E por isso, claro, como a régua é mais criteriosa, também é uma carteira com menos fundos, que foi exatamente para isso que a B3 criou, para ser uma carteira um pouco mais enxuta. Enquanto o IFIX tem 108 fundos na composição atual, o IFIX-L só tem 68, então ali um pouquinho mais da metade, então uma carteira mais compacta. Frase número 5. O IFIX considera a distribuição dos rendimentos dos fundos. E aí? Será que é fato? Será que é fake? Essa é uma que engana muita gente, mas é fato. Sim, o IFIX considera a distribuição dos rendimentos, dos dividendos daqueles fundos imobiliários que fazem parte da sua carteira. Isso é algo que engana muita gente. Muita gente acha que ele só considera a variação de preços. Os preços subiram ou desceram, mas não. O cálculo ele é bem mais amplo do que isso. O IFIX, assim como a grande maioria dos índices da B3, inclusive de ações e de outros ativos, é um índice de retorno total. O que isso quer dizer? Ele não captura só a variação de preços, mas todos os eventos corporativos. E ele não se limita só à distribuição de dividendos. Inclusive, ele simula as variações da cotação do IFIX, são estimadas, são calculadas, usando por base que a distribuição de rendimentos, inclusive, é reinvestida. Então, existe um efeito de juro composto, porque o que um fundo imobiliário distribui de rendimentos, esse valor é reaplicado na carteira do IFIX. E esse cálculo de retorno total é até mais amplo, porque ele pega, inclusive, a vantagem financeira, a vantagem econômica que um cotista tem ao participar do direito de preferência de uma emissão onde o preço da emissão é abaixo do valor de mercado. Então isso também entra como um certo lucro para o cotista, isso também afeta a mecânica, a base de cálculo do IFIX. Então ele é um índice de retorno total, não só de variação de preços. E a última frase, a frase número 6, é possível investir diretamente no IFIX. E aí? É possível investir diretamente no IFIX? Não é? É fato? É fake? É fake. Isso também é algo que confunde muita gente. O IFIX, assim como o Ibovespa e outros índices da Bolsa, não existe na realidade. Ele é um cálculo, ele é uma abstração matemática, ele é uma planilha de Excel que acompanha a variação de preços e distribuição de dividendos de um conjunto de ativos. Mas ele não existe no mundo concreto, ele não é um fundo que você pode aplicar e resgatar, comprar e vender cotas. Inclusive o IFIX, ele é calculado com base em algumas premissas que são impossíveis de serem replicadas no mundo real. Vou dar um exemplo. Quando o processo matemático de escolha dos ativos
chega no resultado de que um determinado fundo tem que ser incluído no IFIX e outro tem que ser excluído, essa compra e essa venda é calculada como se não houvesse, por exemplo, gastos de corretagem nem emolumentos, que é algo que não é possível. Toda operação de compra e venda tem algum custo e o IFIX ele não calcula isso. Da mesma forma, os rendimentos que são reaplicados no cálculo, o estudo é feito como se eles fossem reaplicados no momento que eles são divulgados, mesmo que o crédito em conta só vá acontecer dali a 10 ou 15 dias, ou um pouco menos ou um pouco mais. O cálculo do IFIX usa como base a data de divulgação, não a data de pagamento. Então, são várias dessas abstrações matemáticas que fazem com que seja impossível o IFIX existir no mundo real. Existe sim a tentativa de algo parecido, existe um ETF, assim como existe um ETF, né, que é um fundo que copia o Ibovespa, que é o BOVA11, também existe um que copia ou tenta copiar o IFIX, que é o XFIX11, que é o Trend IFIX. Ele seria naturalmente o mais próximo no mundo real do IFIX. É para isso que ele existe, é para isso que é o regulamento dele. Mas ele nunca vai ser absolutamente igual ao IFIX, porque o IFIX é uma abstração matemática e ele é um fundo no mundo real. Um fundo que não distribui rendimentos, todo o valor que ele recebe ele reaplica, ele não é um fundo imobiliário para classificações oficiais, então ele não tem que seguir a regra de distribuição, etc. Existe no mundo real e com isso a performance dele vai ser muito parecida com o IFIX, mas não vai ser absolutamente igual ali na última casa decimal. É uma excelente aproximação, mas não é investir diretamente no IFIX. Isso não existe, isso é fake. E agora eu quero saber de você. Quantas questões você acertou? Quantas questões você errou? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E principalmente assim, teve alguma que de repente te surpreendeu, que você não sabia e ficou surpreso com a resposta? E claro, se você gostou aqui do conteúdo, não esqueça de dar o like. Se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Não esqueça de ver se o sininho de notificações está ativado para você ser realmente notificado. E se você gostou aqui de participar dessa brincadeira, não esqueça de compartilhar com seus amigos. De repente também vocês podem fazer um campeonatozinho naquele grupinho de WhatsApp de ver quem acerta mais questões. Por que não? E se você quiser continuar os seus estudos sobre os fundos imobiliários, vou deixar aqui do lado mais 2 videozinhos para que você possa maratonar aqui os vídeos do canal. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!